O que podemos dizer dessa quarta temporada? Eu vi que nos scores ali os caras estão massacrando, sabe? Tem coisa que tá bem besta, sabe? Tipo, eles. Começa assim, né? Começa ali o velho falando, contando história pras criancinhas, entendeu? Tipo, daí acabou assim, daí vem a guria, eles já acham, você tá contando errado, uh, e mostrando que ela tá com um livro ali dizendo como é que é a história. O velho descobriu, esse livro é meu. E a guria sabe ler, sabe? Daquele tipo camponesa, sabe? Daquele sociedade medieval, assim, sabe ler. E ler na língua, porque geralmente os nobres, a língua que é escrita em certos livros se, também não é a língua tão que os camponeses falam, sabe? Tipo, eu sei que diz que o nível de leitura, né? Alfabetização, às vezes, na sociedade medieval é maior do que o esperado, mas também, sabe? Não sei, né? Mas tá, sabe ler. Mas por um motivo parece que não leu tudo depois, dá a entender que a guria não leu tudo. Uh, mas também nunca dá o velho não fala por que ele não tava contando a história como era no livro. Ele só diz que eles dão ideia, foi 100 anos, né? Então ninguém sabe se é verdade. E de fato, às vezes até o Jaskier barra o Dandelion mostrou que lá no início, acho que na temporada um ou 2 que ele mesmo não botava, ele fazia umas músicas mais, tipo, ele dizia que o elfo, que o Geralt tinha derrotado lá o líder dos elfos lá, que na verdade não, isso é mentira, ele me derrotou, né, ele me capturou e tudo mais, sabe? Então mesmo o Jaskier fazia, botava as coisas como não era tão verdadeiro assim, sabe? Mas que ele seria o principal biógrafo, por assim dizer, do Geralt. Então fica aquela coisa assim, não dá um motivo de por que o cara tava fugindo tanto do livro. Só dizer, vai saber o que é. Nada é verdade, por assim dizer, né? O que é verdade, sabe? Algo que eu achei interessante é que o Geralt usou os sinais, os signs, né? De um modo diferente, né? Tipo, ele fez o campo de força com uma mão e dentro do campo de força. Eu não know o nome exato do sinal, tá? E daí ele usou o de fogo pra esquentar a espada e ainda gerar a fumaça quando ele liberou, sabe? Tipo. Só que, cara, eu não sei. Só que a gente não. Pelo que eu vi, ele não prendeu a respiração. Porque tacando fogo ali com o campo de força, ali com ali. Não sei se não. É que depende de como é que funciona o campo de força, né? Porque dependendo de como funciona, não passaria oxigênio e de volta, sabe? E ele queimaria todo o oxigênio que tá ali, sabe? Cara, pode dizer que. Dependendo de quando, né? Se ele não liberasse o ar, né? Talvez ele tenha. Como eu digo, se fosse ter o cara aprendido a respiração pra daí fazer com ali, né? Mas foi um modo inteligente, assim, né? De fazer um coisa de fogo pra esquentar a espada e fazer ela ficar tipo em brasa, né? É algo que nem no jogo se pode fazer, sabe? E eu acho que talvez o cara não tenha feito isso no livro. Tá? Eu não li os livros, às vezes eu faço umas pesquisas base assim, de coisa que tá no livro ou não tá no livro. Eu achei visualmente bacana. Sabe? É algo que eu não esperaria os caras fazer, tipo, agora na quarta temporada. Sabe? Talvez os caras até tenham, tipo, temos que apelar pra alguma coisa. Sabe? Eu achei uma coincidência dos infernos eles acharem o Cahir naquele. Ali no meio da estrada, naquele transporte, e transportar ele num caixão, né? Tipo, o que é que transporta? Eu sei que vão dizer, o Negan fez isso lá com. Sabe, tá, mas lá eles estavam num pós-apocalíptico que não tinha muito, sabe? Por que ele simplesmente não tava acorrentado ali na carruagem, assim, ou numa gaiola, sabe? Por que num caixão, sabe? E as desculpas assim, forçadas elas que deixa o cara viver, sabe? Não mata o cara, sabe? E o Geralt escutar, sabe? Tipo. Sabe? E ainda pegar e deixar a faca ali pro cara conseguir se soltar, sabe? Que podia simplesmente ter, sabe, deixar. Tá, deixa ele ali, os caras vai morrer. Não vou eu matar, mas ele vai. Se tá
num caixão amarrado desse jeito é porque ele vai se fu, né? Mas ele podia só ter guardado a faca e deixado ele ali, mas não, ainda deixou a faca pro cara conseguir, assim. Sabe, aquela coisa, assim, não acredito, sabe? Tipo, aquela coincidência dos infernos, assim. Só porque o plot, vamos dizer, quer que aconteça ou precisa que aconteça. Porque se ao menos assim, vamos levar ele com a gente porque ele pode ter um valor vivo, tipo, informar alguma coisa, sabe? Tem sobre os planos de guerra do Nilfgaard, sabe? Tipo, se não pra eles, mas pro pessoal do norte. Ou pode saber alguma coisa de onde é que a Ciri tá, sabe? Tipo, alguma coisa assim, tipo, que o cara tivesse uma informação, tipo, que ele valesse ficar vivo ou que ele pudesse negociar, sabe? Mas não, sabe? A multidão protestando no portão, mas eles nem daquele Dallas Maga, mas daí a Yennefer vai passar, eles até estão gritando com a Yennefer, ela é uma bruxa, mas eles não encostam nela, eles não tentam esfaquear ela nem nada assim. Depois eles dão a entender que a outra maga lá tava controlando a multidão, ou que ela tava controlando, assim, né, não era um protesto orgânico. Mas não entender se controlando, tipo, de que os caras incitaram a multidão ou se estavam controlando mentalmente, sabe? Tipo, porque, pô, controlar toda aquela gente ali mentalmente. Porque uma coisa é controlar uma ou duas pessoas, mas tudo que eu olhei, sabe? Então, e nem mostrou se os magos mataram a multidão. Porque depois a multidão entrou ali, sabe? Tipo, pois aí, os magos não tem magia de cura, nem, sabe? Tipo, uma pegou e foi esfaqueada assim, e depois, tipo, ninguém foi lá e curou. Um mago lá pegou, eles pegaram, né, deram uma porrada na cabeça, e, sabe? Quando eles invadiram, ele não tem nenhum tipo de magia de cura, assim, ao que parece. Mas deveriam ter, né? Cara, eu sei que diz que a magia de cura é meio limitada nesse universo. Existe, mas não é tão aquela coisa, sabe? Mas assim, a gente não vê eles nem tentar nenhuma vez assim curar os. Porque, tipo, aquela feita quando eles invadiram, ela só veio. Pois é, ela abriu o portão pra Yennefer entrar, ela nem fez nenhuma magia. Ela só fez umas magias meio que. Os caras foram entrar, no final ele tacou uma facada aqui e ficou assim, sabe, tipo. Ela falou, não, sabe, tipo. E nem tacaram nenhuma magia, tipo, nas pessoas, assim, tipo, desgraçados, vocês mataram elas, deixaram invadir, assim. E foi só uma facada aqui, assim, sabe? Porque uma coisa, tipo, talvez tivesse cortado a garganta, sabe? Foi a facada, assim, que tá aqui, assim, não sei se uma magia de cura, assim, não iria, sabe? Depois a rainha tem um conselho de guerra, que aquela rainha eu acho que é a Maeve, que é a rainha, né, que é a mesma que aparece depois mais pra frente. Só ela, bem dizer, falando. E o humilhando. Ela falou um pouquinho o Falstaff e mais eles tacando o pau no Rodovita. Né? Os outros reis, nenhum bem dizer falou nada. Assim, é só ela que entende. Não, claro, nos livros de fato, ela é uma rainha guerreira, bem experiente, bem, sabe, chamada de segunda calante e tudo mais. Então não foi algo que a série fez só por ativismo, sabe? De empoderamento, algo assim, algo que tá no livro mesmo. Só eu acho forçado é só ela falar alguma coisa e os outros, bem dizendo, nenhum dá pitaco em nada, sabe? Isso que eu. Não, e daí isso sim é forçadinho, sabe? Tipo, eu até milagre, porque pode até. Cara, também poderia dizer assim, ela falar alguma coisa e os caras ter o. Discordar sobre assim, mulher falando, então eu vou, sabe, ter aquela coisa pra dizer que assim, a masculinidade tóxica, então eu vou discordar da mulher só porque ela ser mulher e eu sou macho, eu sei, mas por milagre não teve isso. Eu até desembarque milagre, sabe? Mas curioso, tipo, só. Cara, poderia ser que o cara também, de fato, assim como um homem discorda de um homem ali, né? Os generais um discordando do outro, poderia até, tipo, não é só porque é mulher, eu posso achar que eu sei mais só porque eu sei, mas, sabe? Tem aquela coisa. Mas não teve nada, sabe? Foi só pra, tipo, dar aquela humilhadinha no Rodovita ali.
que é o Ludovico V, né? Que por sinal não era pra estar governando, né? Porque no livro ele tem 12, seriam os regentes que estariam governando, mas eles fizeram ele mais velho só pra ele governar e ainda botaram ele num caso com o Jaskier, que nada disso tem no livro. Mas lembrando, era pra ser, né? Vamos seguir o livro, não o jogo, né? Apesar do The Witcher, a fama do The Witcher não é pelos livros, é pelo jogo, né? Por sinal, é o jogo que fez o livro famoso, né? Geralmente assim, ó, o livro é famoso, o livro vende um monte, é famoso, daí vão fazer jogos baseados no livro, né? Vamos dizer assim, pegam, né, um Harry Potter, né? Aí foi o contrário, o livro ninguém sabe, ninguém viu, daí fizeram o jogo, daí, tem jogo, tem livro desse jogo que se passa, né? Aí foi ao contrário, por assim dizer, né? Cara, talvez o livro tenha venido minimamente bem pros caras ter, né? Achado que valia a pena fazer isso, mas... e também outra grande mudança, né? No livro, de fato, o Caelid tenta algo, né? Né? A Ciri, mas a Mistral salva ela, de fato, que nem tá ali na série, só que daí ela não só se engraça pra Ciri, não, a série mudou isso aí, ela avança na Ciri e o série não é consensual, ela tecnicamente também a Ciri no livro, sabe? Ela salva o cara, ela não deixa o cara estuma ela vai, sabe? Eles pegaram e mudaram isso, tá, né? Tu botar no Google, emotionally vulnerable state herself, inicialmente não consensual, na parte da Ciri, sabe? Tu botar no Google, não foi, sabe? Eles até não estão dizendo que foi, né? O próprio Google tá, né, abafando, não tá usando as palavras, né? Está usando não consensual para não tá dizendo que a mulher cometeu sabe? Até o Google não tá usando a palavra, sabe? Tipo, que coisa. O autor se justificou disso porque ele queria quebrar estereótipos, né? Porque em fantasias que geralmente são, né? Que geralmente não se vê muito isso em fantasias, né? Tipo, a salva do cara é salva por uma mulher e a mulher faz isso com a vítima, sabe? Tipo, é uma decisão bem controversa que não vamos negar que de fato quebrou estereótipos, né? E a Mistral também, Race Swap, né? Porque ela no livro né? Não é negra no livro, como a maioria dos personagens, né? Que não tem esse nível de diversidade aí que fizeram. Algo que ficou forçadinho, né? Como é que é os caras chegam na fazenda, o grupo do Geralt, tem a Pox, né? Que seria equivalente a uma varíola pra nós, né? Do nosso universo. Que foi uma das que mais matou também, né? Na história, né? Acho que talvez perca pra gripe espanhola, alguma coisa assim, mas olhe lá, né? Talvez. A varíola foi uma das que mais matou. Eles correm, e vem os caras, a mulher, Pox, mas e os caras nem cogitam. Ok, ela tava mentindo, sabe? Mas os caras nem cogitam ser verdade, entendeu? Tipo, fica assim. E eles tentam dar aquela desculpa, assim, o anão. Eles não têm medo da Pox, né? Daí o Geralt, medo é uma emoção humana, assim, e os caras já abandonaram a humanidade, tipo. Entender que os caras são monstros. Mas, tipo, animais não são humanos, e eles têm medo, né? Tu vê animal, sente medo. Tem instinto de autopreservação também. Cara, não é self-aware, o animal não é autoconsciente, mas ele tem um instinto de autopreservação. Então os caras dizem, Pox, né? Vamos dizer a varíola, vamos dizer assim. E os caras. Que eles podiam pegar e mandar um deles, assim, o cara que eles acham menos, né, útil e coisa assim, vá ver se é verdade. Entra lá e vê se é verdade, sabe? Tipo, se tu não for, a gente te mata, sabe? Tipo, mas não quero, sabe? E por sinal, os caras, ele falou que os caras eram soldados, mas eles não estavam de nenhum uniforme, nenhuma armadura, eles pareciam mais uns bandidos, assim, os caras todos, né? Eles só poderiam que era soldados.
Mas não, todos entram lá e, tipo... Daí eu... Até todo mundo fala pro Garrett nem te mete, porque vai que tenha mesmo varíola, porque eles ainda estavam achando que tinha mesmo, sabe? Que aquela mulher não mentiu. Se tu for lá, tu vai te contaminar e ainda trazer pra... Quando tu voltar, vai trazer pra nós, sabe? Mas ele vai, por sorte, né, era mentira. E como teve a lacradinha, sabe, assim, usou a palavra, né? Teve pra não dizer o ativismo, né? Quando ela não vai, que humano ingrata, né? Daí vem ela, mas por que ela tem que ser grata? Porque foi Sim, ela foi justamente por ser um mundo que não é arco-íris e cor-de-rosa, os caras podiam assim, não vale a pena me arriscar e, né, não sei. E o Geralt salvou ela sem pedir nada em troca. Porque o cara podia ter salvo ela, mas dizendo, eu quero a vaca, eu quero isso aqui, ou agora, sabe, tipo, essa fazenda toda é minha, tu vai ser minha escrava, sabe, alguma coisa assim, te salvei a vida, então agora isso aqui. Não, o cara não pediu nada, arriscou a vida, e ainda perguntou assim, tu quer que a gente leve pra algum lugar seguro? Assim, a mulher não falou nada, nem obrigado, só fechou a porta na cara. Tipo, tá, ok, ela acabou de passar por uma experiência bem traumática, mas... até porque uma coisa, nós sabíamos que o Geralt e o pessoal não ia ficar, tipo, mega ofendido e fazer alguma coisa da atitude dela. Mas ela não sabe, tipo... Assim, não, o cara me salvou e me perguntou alguma coisa, né? E eu vou só fechar a porta na cara do sujeito, assim, sabe? Não vou nem dizer... Se é um outro ali, já poderia... Tipo, como me deu trabalho de salvar essa mulher, hein? De arriscar de ter mesmo uma doença contagiosa aqui, de pegar a doença, e fora lutar contra os caras e ser morto. E ela não me dá nem um copo d'água, sabe? Não me obrigada. Não, agora eu vou, sabe? Vou eu tipo, vou chutar o pau da barraca e vou eu ser malvadão. Tá? Ela nem pensou que, sabe? Ok, tá. Ela passou por uma expressão, mas também não quer dizer que tem que ficar ser altamente boca aberta, sabe? Tipo. Por sinal, né, ali no parte 50 do episódio, quando o Geralt vai pra fora, tinha os caras no celeiro, tu vê ainda uns dois caras já no lado de fora, eles ficam esperando, escolhendo o Geralt pegar o gancho ali, tacar no cara e matar um cara, assim, pra daí atacar o Geralt, sabe? Tipo, assim, como esses caras são éticos, sabe? Os caras, em vez de ir lá ajudar o cara que já tá prestes a ser morto, se parado olhando, assim, o Geralt. Eu falei assim, minha nossa, sabe? Tipo, como assim, sabe? Que eu vou deixar bem pequeno, né? Vou deixar sem áudio, obviamente, bem pequeno, só pra não ter... Tentar não pegar um strike aqui, né? Que nem aconteceu no primeiro... Não que isso vai impedir, né? Já tomei strike por menos. Porque aqui tá, o Geralt jogou o cara pra fora. Tem todo ele pegar, olhar o gancho. E bem lentamente pra pegar o gancho, pra ver que, né? Não foi bem... Enquanto isso, os caras que estão, já tem toda essa, lentinho, o cara indo, ainda se levanta, andando bem devagar. Enquanto isso, daí os cara que estão aqui, que se tu for ver, dá pra ver os caras já os dois caras, eles ficam parar, mesmo que eles dizem, chegaram agora, sabe? O cara até, vamos dizer, já enfiou o gancho, sabe? Mas eles ficam parados olhando. O cara fica gritando. E agora que eles vão se olhar ali e vão se atacar, vão avançar no Geralt. Tipo. E daí esse outro que a gente não sabe onde é que ele tava, onde é que saiu, há quanto tempo ele tá ali, ele vai pegar e vai atacar o Geralt. E esse outro também, onde é que tava. Sabe? Então os caras, sei lá, ficar meio assim, tipo, ficaram parados olhando. Sabe? E o Geralt atacou assim sem nenhuma pressa, sabe? Tipo. Não usou nenhum dos sinais. Não, acho que o único sinal que ele usa, ele pega e mete a mão na cara de um ali e ferve, assim, né? Foi o que ele faz, assim. Ele podia ter usado mais os golpes dele, as magias dele, sabe? Por algum motivo ele ainda usa pouco, sabe?
Claro, eu sei que o motivo provavelmente é porque custa dinheiro pra fazer, custa efeito especial pra fazer. Assim. Porque no livro tu pode botar a pessoa fazendo 500 mil magia a cada 5 segundos, porque não custa dinheiro, né? É só botar páginas, né? O cara pode ter lançado um turbilhão de fogo e não sei o que, sabe? Que não, né, não tem custo de pirotecnia. Enquanto, né, não vai fazendo uma. Adaptar, né? Vai custar, né? Mas, né? Não deixa de diminuir um pouco a coerência da. Um pouco, barra muito a coerência da ação, considerando que, tipo, o cara tem habilidades e coisas pra fazer e não usa porque sim, sabe? Tipo, sendo que eles não mostram, não botam uma certa lógica interna que pudesse justificar de por que aquele cara não tá usando. Se ele, tipo, considera desonroso usar, sabe? Contra. Que podiam botar, para, porque tu não usa mais teus poderes, assim, sabe? Tipo, não usa também tuas poções, né? Ele só usa a poção que depois ele vai ganhar uma poção, né? Mais pra frente. Não quero dar muito mas fora isso, ele não usa, entendeu? Ele não faz mais nenhuma poção que aumenta. Sabe? Porque ele deve ter umas poções que aumentam, assim, que mesmo pra lutar contra humanos, ele ia dar uma mais agilidade, mais alguma coisa assim. Ele não usa. E pois aí, o Carrier apareceu muito na hora, assim, tipo, né? Um fugiu a cavalo, a arqueira treinada pelos elfos e tudo mais, pelas Drid, pelos elfos, errou relativamente de perto. Eu não sou perito em arquearia também, sabe? Não sei se aquela distância é considerada muito longe, muito perto, ainda mais pra um arqueiro. Um arqueiro bem experiente, né? Mas pegou e errou. Fora que também não precisava atirar no cara, podia atirar no cavalo e o cavalo dar uma empinada ou algo assim e derrubar o cara, né? Mas depois, forte o cara volta e tá o Carrier atrás e matou o cara, né? Isso que o Garrett diz, eu avisei que eu ia te matar. E por sorte também, o Garrett, né, ele não cumpre a promessa e não mata o cara. Sabe? Pura. Só. Porque o cara podia matar o sujeito, mas não aparecer na frente do Garrett, sabe? Podia só ter mostrado que. Outra cena que o cara foi lá e matou o sujeito. Sabe? Não deixou. Então. E uma coisa. Tem coisa que ficou. Tipo, toda essa parte aí, tipo, do Gary de salvar a mulher lá, tudo isso aí é descartável pro plot, né? Só serviu um pouquinho mais pra, tipo, um arco ali de redenção do Carrier, sabe? E eles perdoar o cara. Sabe? Dava pra pegar e cortar aquilo ali do episódio. Um pouco, assim. Certo? Muito daquilo ali. Algo que nos livros, a Ciri era bem mais nova. Vamos lembrar disso, né? A Ciri começa criança nos livros, enquanto aí não, sabe? Ela já é bem dizer adulta. Então a Ciri, de fato, e não tava, acho que, toda treinada e etc, sabe? Quando chegou nessa parte, não lembro, não sei se tava, mas tipo, a Ciri criança até precisa da outra, né, pra salvar ela do cara, né, que tentou a Ciri aí não precisaria muito, sabe? Ela já teve todo um treinamento e já mostrou que é. Sim, já mostrou a Ciri matando meio mundo lá na taverna, a habilidade com a espada, assim, mostrou que ela. Eu não vejo muito aquele cara lá tendo. De tentar falar algo com a Ciri depois de ver como ela é máquina de matar, sabe? Tipo, mesmo que o cara tivesse, sou, né? De estuprador, com uma mulher que ele já viu que faz o que a Ciri faz, o cara diz, pô, pera aí, né? Essa aí não é, né? Se eu fizer alguma coisa e der errado, ela vai usar minhas bolas de cordãozinho, né? Uns brinquinhos com as minhas bolas, assim, ou um cordão, sabe? Vai botar um nose ring, assim, cada um vai ser com as minhas bolas, assim, sabe? Porque, isso aí vai ter umas facas ali, uma faca em cada, duas facas em cada bota, né? Ou algo assim, uma embaixo do celular, então essa aí não, né? Tipo,
A menos que o cara tem que ser, sabe, um what the fuck, tá? Muito what the fuck. Nem ser filho da puta, ser quase que suicida, assim. Ah, vou tentar com uma mulher que a gente já viu que ele mesmo já viu que é máquina de matar, sabe? A menos que ele não tivesse na taverna, assim, né, quando a Ciri pegou e matou todo mundo, assim, no final da terceira temporada, né? Mas ele tava, entendeu? Uma coisa se ele tivesse chegado, ele não tivesse chegado depois, os outros até tivessem contado pra ele, mas ele não tivesse, sabe, não tivesse levando fé, sabe, no que os outros estivessem contando. Mas não é o caso. Por sinal, o cara tenta fazer com ele e não toma nenhuma punição, sabe? Os outros ratos não fazem nada, nem contam pros outros ratos do que aconteceu. E fica por isso mesmo. Tipo, aí nenhum dos ratos tenta pedir pra Siri tentar dar uma treinada neles, né? Tipo, que eles veem que a Siri, a Casa Falca, né? Esse chão de falca, é bem melhor que eles na espada, né? E tudo mais. Nenhum deles tenta, me ensina, quiser me ensina alguma coisa aí pra gente ficar melhor ainda, sabe? Isso nunca acontece, né? Tá dando um spoiler dos outros pra quem. Então já é uma. O líder não é. O líder dos ratos não é muito. Sabe? Não é muito líder, né? Ah, por sinal, né? O rato que tenta estuprar. Esse cara continua, né? Eles não fizeram o race swap dele, né? Eles fizeram da que salva ela do bagulho. E ainda omitiram a parte não consensual do nheco-nheco, né? Cara, no livro depois dá a entender que de fato. Por sinal, ainda mais controverso ainda, né, no livro, que ela faz algo não consensual com a Ciri, mas depois a Ciri vai desenvolvendo um lance, né? De síndrome de Estocolmo, né? Meio que se apaixona ali, algo, né? Que imagina, porque se fosse o contrário, né? Um cara faz. Um outro cara vem e sabe. Ah, daí, né? Daí que ia dar controvérsia, né? Daí que ia dar o. Ah, como assim, né? Bah, se apaixona por... Ia ser meio com aqueles, como é que é, 300 e poucos dias e não sei, outros, aqueles livros, né, que por sinal é escrito de mulher pra mulher, por sinal, aquelas coisas, né? Não é, não, é homem machista escrevendo, não sei o que, né? Não, é pior, é mulher escrevendo. E o público que compra é mulher, né? Porque não, mulher tá escrevendo pra homem aquilo ali, né? Pra homem, fantasia de um homem poderoso dominando o homem. Não, mas não é, né? Fantasia pra a mulher considera, vamos dizer, sendo dominada e fazendo um homem poderoso que podia ter 200 mulheres por dia, se apaixonando por uma e ficar obcecado por uma, sabe? Tipo, e até, vamos dizer assim, ficando menos tóxico pelo amor de um. Que por sinal é o que tecnicamente também acontece, né, com um dos personagens. Que é uma coisa que não tá no livro, né? Eu não vou dar o spoiler, vou falar na análise do respectivo episódio. Que não, o arco, vamos dizer assim, de redenção, de cura, de jornada, é por causa de uma mulher, que é algo que não é no livro. No livro nada, não é mencionado assim. Né? Esse episódio eu acho que uma nota. Claro, poderia usar se não tivesse o livro, se é que como eles não estamos fazendo baseado no livro, estamos fazendo baseado no livro, mas chegar por coisas eles pegam e mudam, assim, né? Mas, tipo, essa parte da mulher da Siri, né? Ela fazer, né? Até caso o livro não existisse, assim, mas o cara pensar assim, vou me avançar pra Siri ali, sabendo que a Siri é a máquina de matar, sabe? Tipo, eu acho besta, entendeu? Outra, uma coisa, talvez se já tivessem se ele já tivesse visto a Siri tomar um monte, assim, já tá toda, sabe? Ou tivesse botado alguma coisa na bebida da Siri, ou feito ela se drogar, que nem, né? E agora ela tá toda, sabe? Tipo, e ele não, sabe? Ou talvez ele também tivesse bêbado e drogado, mas não, dava a entender que todo mundo tava sóbrio ali, sabe? Ou, pô, minimamente sóbrio. Então, até é curioso, né? Porque a Siri só vai ver os caras se drogando ali, eles só vão oferecer droga pra ela bem mais pra frente. Assim, por que não ofereceram desde o início? Então isso que ficou meio estranho também, sabe? Tipo, isso já é um spoiler, vai. Elas vão oferecer que nitidamente usa uma cocaína, sabe? Um pozinho ali que eles pegam e cheiram, sabe? Então também.
Isso prejudica um pouco. Mas esse episódio, isoladamente, eu acho talvez uma nota 6. Cara. 6 a 5, 5, 7. Talvez. É que a parte numérica que eu mais sou ruim, tá? De quantificar de fato os erros. Sim, algo que eu tô esquecendo. O Rodovich se isolar dos conselheiros do Dijkstra e da Filipa, né? Eu achei muito tipo, incoerente. Porque de fato o cara não tinha nenhum preparo pra ser rei. Então o cara simplesmente ficar, tipo, não ficar dependente deles eles mesmos, porque o cara não tá dependente de nós como nós achávamos que ele ia ser. Né? Eles mesmos falam isso. E ele sendo preparado, sabe? Então isso ficou meio estranho, deveria, né? O cara não teve. Quer dizer, até deveria de ter, de fato, uma educação minimamente adequada para ser rei, caso desse alguma mé com o irmão dele. Ele, que vai que, né, o irmão dele morresse ainda na infância, ou na adolescência, ou até na vida adulta antes de ter um herdeiro, ou até se tem um herdeiro, mas o herdeiro ainda é menor de idade, então vai precisar de um regente. Ele deveria de ter uma educação mínima, sabe? Tipo, mas mostrava o cara como totalmente assim, sabe? Bem despreparado, bem desligado de política, sabe? Ele mesmo dizia, não prestei para nada do que tu me botou aqui de serviço, né? Eu fui um príncipe inútil, etc. Então eu quero que tu até me libere de... E o irmão, vai, tipo, dane-se, sabe? Vai pra... Que por sinal, o cara não era irmão, né? Na história, o cara é de fato o filho do Vizimir, né? Do rei que foi assassinado. Ele é o filho, só que ele é novinho, ele tinha uns 12. Entendeu? Ele não era irmão. Então, sabe, ficou meio sabe, o cara devia estar sendo um bem fantoche, por assim dizer. Sabe? Eu sei que vão dizer assim, não, mas é que ele tava tendo que decidir coisas sozinho no conselho, porque os caras, os outros, né, a rainha até ainda não, sem gente de fora no conselho de guerra. Né? Porque o Radovic de fato queria, porque quem sabe eu pergunto pro Dijkstra, alguma coisa, mas eu digo assim, o Dijkstra e a Filipa já deveriam ter dado vamos dizer assim, instruções e conselhos prévios pro Rodovic de como agir. Caso os reis, os caras sugerissem isso e cobrassem isso ou aquilo dele. Porque assim como aquela rainha lá tinha um mapa e relatórios assim do que o Nilfgaard tá fazendo, provavelmente o Dijkstra e a Filipa também teriam uma inteligência militar, informações, né, no caso inteligência, similar. E já daria pra ver, provavelmente eles vão querer fazer isso e vão te pedir para fazer aquilo. Vale a pena tu fazer isso, fazer aquilo? Não. Ou mas tu vai pedir X ou YZ em troca. Entendeu? O que tu vai ganhar, sabe? Os caras vão te usar como bucha de canhão. Não digo ele, mas as tropas dele, entendeu? Minimamente preparado, eles deviam ter deixado ele. Ele não devia estar também tão perdido. No caso, ele ia estar preparado, mas preparado com o que os caras dissessem para ele que é ou não uma boa ideia. Ele ia ser meio que, né, fantoche dos caras do Dijkstra e da Filipa naquela reunião ali. Talvez até aquela coisinha, porque depois a Yennefer e a não sei se é Filipa, então não sei se eu não tô trocando a Filipa, uma outra lá, eles ficam se comunicando com aquela coisinha, com um dispositivo mágico de sabe? Bem que os caras acho que iriam notar se o Rodovic tivesse falando, assim, tivesse, né? Porque senão podia a Filipa ficar dizendo as coisas, porque que o Rodovic devia fazer, assim.
Por sinal, não sei se aquela. Eu sei que tá no livro, assim, que aquela rainha, ela é viúva, ela tem 2 filhos, mas não acha que nenhum dos filhos é adequado ao trono. Ela tecnicamente deveria de casar com alguém, de preferência com o rei mais poderoso ali, no caso com mais tropas, que poderia de fato aí, né, comprometer as tropas a reconquistar o reino dela, porque os, e também botar fazer mais filho que ela fosse achar que fosse prestar pro trono, sabe? Porque se ela não tem mais nenhum dos filhos ela acha que presta pro trono, ela precisa de outro. Né? Isso é uma coisa que então poderiam mudar em relação ao livro, já que o livro por algum motivo, né, fizeram assim, sendo que é algo que não tem muita lógica. Ainda mais do ponto de vista né? Não digo, podia até não ser com alguém, um rei de fora, mas pelo menos algum nobre do reino dela, mas não. Então, né, ficou. Né, fica meio, né. Então é isso aí, deem like, compartilhem, se inscrevam, se não gostaram pode dar o dislike do seu dinheiro, porque quiser ajudar o canal, tem os links na descrição, né? O Vaquinha, app, né? Todos quiserem. Se quem quiser encomendar análise de alguma coisa, que eu tô tecnicamente bem aposentado, né? Nem sei o que eu ouvi, me deu vontade, né? De analisar, né? Mas tô bem aposentado, por assim dizer, né? De fazer por conta, assim. Até vou fazer o resto da temporada, mas a coisa.